Prontinho, feliz em estar aqui com vocês. Bom dia, sejam bem-vindas, bem-vindos. E hoje a gente vai continuar o processo. Eu quero trazer clareza para vocês, do que nós estamos desenvolvendo, do trabalho que está sendo feito primeiro, para aí a gente entrar nessa semana, essa semana que nós vamos falar sobre karma, tá? Essa semana a gente entra na semana 10 já. Se vocês forem parar para analisar, a gente está na metade do Permitindo-se Prosperar. Hoje já é dia 16. A gente começou dia 10 de janeiro, estamos indo aí para metade. E muitas coisas foram feitas, muitas consciências foram tomadas, muitas dissoluções já foram trazidas. E esse movimento para que vocês vão trazendo clareza do que dentro do processo de vocês já foi entendido, reconhecido, o que vocês já começaram a fazer os processos, o que vocês já sentiram de diferença no campo de vocês, no corpo de vocês. No campo é quando eu tenho a consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu já acessei, das coisas que eu compreendi, que existem na minha vida, que existem dentro do meu ser e que agora eu começo a fazer aquilo que é necessário, a tomar as ações cabíveis, a mudar o processo interno que antes habitava dentro de mim para uma nova forma de ser, para uma nova forma de agir. E dentro do Permitindo-se Prosperar, nós começamos lá em janeiro acessando a nossa sombra. Depois a gente foi vendo, minha nossa, peraí, que abriu 1 milhão de coisa aqui. Estamos falando de karma, meu computador está precisando eliminar algumas coisas aqui dentro dele. Aí, beleza, fechou. E aí a gente foi acessando o meu destino, a minha missão, como eu me expresso, como eu me vejo na minha impressão. E a gente foi indo, a gente foi conversando com o chat, eu espero que vocês tenham feito isso. E hoje a gente chega num lugar em que nós vamos falar sobre o karma. Por quê? Porque é necessário entender o que é o karma, como ele se manifesta na nossa vida. Por quê? Porque se vocês forem parar para analisar, e eu quero que vocês parem agora um instante, vocês respirem fundo, bem fundo, e vocês entendam e se perguntem. Eu venho trabalhando várias coisas na minha vida. Eu venho identificando e também trazendo clareza sobre vários processos e tudo mais, mas tem aquele padrão, tem um lugar, tem um acontecimento na minha vida que, embora eu reze, eu faça atendimento, eu faça mesa, eu faça terapia, eu faça e chame São Miguel Arcanjo, eu reze, aquilo continua se repetindo, aquilo continua voltando, né? Aquilo parece que eu chamo os anjos, eu peço intercessão a Deus e aquilo continua se repetindo na minha vida. Quem de vocês tem uma situação assim? Que eu mudo e parece que aquela situação está sempre ali novamente. E ela retoma, e ela retoma, e ela retorna, e ela está ali. E muitas vezes eu digo, tem coisas que não mudam na minha vida, isso vai ser sempre assim. Já teve lugares assim em vocês? Tem coisas assim na vida de vocês? Me respondam no chat. Vocês identificam uma situação que sempre volta? Vou dar um exemplo para vocês. Uma situação que na minha vida sempre volta, para vocês começarem a ter clareza. Sempre que eu preciso que vocês tenham clareza do que é. Já falei para vocês em uma aula, não basta nós irmos só para o amplo. Ai, tem tantas situações na minha vida, Kelly, bababá, é sempre um monte de coisa, nada acontece, tudo se repete, por mais que eu faça, não adianta. Não, calma. Ela tem que ser específica. Você tem que saber o que é. Você tem que trazer nome a isso. Você tem que trazer distinção, especificidade. Isso é o que muda o nosso jogo, do jogo do inconsciente coletivo, do jogo de quem está aí no mundo. O que muda o nosso jogo é ter clareza. Ó, sim,
Porém, agora no PP eu consegui identificar e estou trabalhando a fundo. Antes eu só pensava de novo isso e me sentia um fracasso por repetir. Isso, e agora eu preciso entender. Mas o que é isso? Então, vou falar para vocês um padrão meu, uma repetição na minha vida, tá? Para que vocês entendam e comecem a identificar na vida de vocês, tá? Porque tudo aquilo que eu trabalho com vocês, eu sou laboratório vivo. Acontece na minha vida primeiro para mim ter clareza do que fazer e eu vou trazendo para vocês. É assim. Não é uma pessoa que está aqui que tem conhecimento, não tem experiência de vida vivenciada que traz para vocês. Não, eu vivo na minha carne aquilo que eu trago para vocês. Eu vivo na minha vida aquilo que eu trago de ensinamento. Por quê? Porque é o que funciona, tá? Se eu não tivesse experienciado, eu não saberia. Só ensinamento não basta. Só conhecimento não resolve nada. E vocês têm que entender isso de uma vez por todas. Só oração não basta, gente. Não basta, não tem resolução, tá? Só pedir a Deus não basta. Por quê? Porque Deus é muito claro na nossa vida. Ou você se responsabiliza, ou você compreende a situação e começa a modificá-la através dos seus pensamentos, sentimentos e ações, ou você continua repetindo até o dia que você morrer. É assim. Vamos lá, um padrão meu. Todas as vezes que eu começo a ir escalar, a focar no meu negócio, a me dedicar mais para expandir, algo acontece na minha casa, ou com os meus filhos, ou com meu marido. 99% das vezes acontece com os meus filhos. Por quê? Porque é um valor muito grande na minha vida, a minha família, os meus filhos, a educação deles, o ensinamento deles, a vida deles, que eles prosperem, que eles vão bem na vida, que eles sejam realmente pessoas que sejam de caráter, né? Pessoas boas no mundo, pessoas de índole. Então, isso é muito importante para mim. O meu relacionamento de casal é muito importante para mim. Para mim, Kelly, não existe, não tem como eu estar ganhando muito dinheiro se a minha família estiver destruída. Isso é um valor meu, tá? Aí vocês têm que saber o que é um valor para mim, na minha vida. Vocês têm que saber. Então, quando algo acontece que eu começo a me dedicar mais, a aprender mais e vou ir para um outro nível de conhecimento, de entrega, de produto, de dinheiro, de tudo mais, algo vem para minha família. E eu digo, mas que coisa! De novo, eu começo a ir para um movimento, né, de crescimento profissional. Deixa eu passar um batonzinho aqui. De crescimento profissional e alguma coisa acontece. E aí, o que que acontece com isso? Eu preciso olhar, focar, preciso olhar para minha família, preciso dedicar mais tempo para minha família e deixar mais uma vez aquele projeto, aquele trabalho. E aí o que eu fui entendendo no decorrer do tempo? Eu não preciso abandonar, eu posso continuar, mas eu não posso continuar sem fazer as coisas que eu preciso na família junto com o profissional. Eu não posso ficar olhando mais para um ou mais para outro. Eu preciso ter uma balança de equilíbrio. De tempo, de dedicação, de mudança de comportamento, de mudança de postura, de decisões e tudo mais. Então, sempre que eu começo a expandir profissionalmente, algo recai sobre a minha família. Quase sempre filhos e relacionamento, tá? E aí? E aí eu começo todo um lugar em mim. E aí agora eu comecei fundo nas IA, inteligência artificial. Já criei ali, ó, vocês viram que eu mandei ontem o aplicativo Finança. Ele tá surreal de maravilhoso. Então, eu tenho estudado muito, tenho me dedicado muito, tenho já construí vários aplicativos, ó, vocês têm o mapa da alma que vocês estão usando, vocês têm o guia de crescimento que vocês estão usando,
E tudo isso traz uma diferenciação para o meu trabalho imensa. Traz uma diferenciação na vida de vocês imensa. Então, isso é importante, isso é importante. Isso é necessário para o meu trabalho. Mas eu não posso esquecer desta parte, tá? E eu gosto de ser muito íntegra da minha vida para que vocês entendam que os processos estão vivos aqui. Mais uma vez, eu tive problema com o João Vitor, o nosso filho mais velho. Mais uma vez, eu tive problema com ele. Mais uma vez, relacionado a vício, tá? Então, lá no início do ano, foi problemas com jogos. Quem está acompanhando aí sabe que eu já falei sobre isso, né? O que que a gente fez? Conversa, mas não é só conversa. É tira computador, tira jogo, tira não sei o quê, muda a condução, traz ele para perto de nós, muda a forma que a gente trata ele, muda a forma que a gente conversa, muda a forma de entregar amor, muda a forma, começa a perceber o que que esse menino precisa, o que que precisa ser mudado, mas não é só o que ele precisa. Todo comportamento de um filho primeiro vem, prestem atenção. Todos os problemas que nós temos com filhos primeiro vem. O que em mim está descompensando. Por isso, meu profissional começa a bombar e eu sou uma pessoa muito focada, eu começo só a focar naquilo, e aí eu me perco, e aí eu preciso voltar. Preciso voltar. Calma, Kelly. Reestrutura melhor os seus horários. Reestrutura melhor o seu tempo. Você pode se dedicar. Levanta às 4 horas da manhã para trabalhar, mas de noite esteja disponível para os teus filhos. Começa a se organizar, Kelly. Ok? Aí vai indo, começa e tem que voltar a olhar. Começa a cozinhar para os teus filhos, Kelly. Lembram de tudo isso? Um tá com intolerância a glúten, o outro tá com obesidade, o marido tem retocolite crônica, você tem endometriose, precisa cuidar da alimentação. Vai cozinhar, Kelly. Tempo dedicado para alimentação. Kelly cozinhando. Lá vai a Kelly organizar a sua vida, porque é necessário. Não adianta só focar no profissional. Não dá. Por quê? Porque dá problema. Agora veio de novo um problema. João Vitor com pessoas, influências, indo com um caminho que não dá certo. Vício novamente, né? Vou falar aqui para vocês, é cigarro eletrônico, tá? Lá vai ele, com cigarrinho eletrônico com os amigos, comprando não sei de quem. E ali vai. É crime no Brasil. Lá vai a Kelly. Chama a polícia, vai na delegacia, leva o filho, faz um monte de coisa. Tira as coisas dentro de casa, muda tudo de novo. Ah, loucura! Adoece, como semana passada, por quê? Porque o físico recai, né? Tudo que acontece vem pro meu físico, porque ali, quando eu tô nesses dias ali, eu processo. Processo. Veio pro corpo, você tem que entender o que o teu corpo tá te dizendo. Tem que processar. Tem que processar no corpo, não tem o que fazer. Muito bem. E aí, Kelly? E aí você começa a compreender que existem padrões que só vão mudar quando você estiver em contato com eles. Quando você saber que o que é que você precisa mudar nesta vida, o que você veio para aprender. E isso chama-se karma. Karma. E é sobre isso que nós vamos falar. O que é que eu vim aprender na minha existência que se eu não aprender, que se eu não ter aprendizados e mudanças reais na minha vida, eles vão continuar se repetindo até você morrer, tá? Eles não vão parar de existir na sua vida, não importa o quanto você ore, não importa o quanto você peça, se você não começar a tomar ações reais diante das questões que estão em volta do seu processo de crescimento e evolução, você não terá o resultado que você busca. Vocês estão me entendendo? E aí lá vai Kelly tentar fazer o marido entender isso, que não é com punição, que não é com castigo, é com mudança comportamental familiar. Tá todo mundo envolvido nesse negócio, né? E lá vai a Kelly fazer todo o movimento com a maior paciência do mundo. Não importa o quanto eu esteja em dor com essa situação. Na verdade,
Se eu estiver em dor, eu não resolvo. Então, quando vêm as questões, você precisa saber o que é e reconhecer. E reconhecer. E aí, eu vou trazer para vocês lá no meu mapa, que vocês também têm o mapa da alma de vocês, e vocês vão olhar lá também depois, no final dessa aula, não agora, vocês vão olhar. Se vocês já pesquisaram o mapa da alma, vocês já viram. E lá em cada númerozinho de vocês, número de destino, o meu é um, tem lá uma abazinha escrito karma. Tá lá. Por quê? Porque eu já sabia que nós ia trabalhar isso. Isso estava estruturado. Tem lá uma abazinha escrito karma. Você vai clicar lá no karma, lá no meu diz assim, que agora eu não me lembro, eu já digo para vocês que eu anotei aqui, quer ver? O que diz para mim? Prestem atenção nessa aula, eu já vou trazer o ensinamento dela. Vão fazendo as conclusões aí na vida de vocês. O que é que sempre volta na minha? O que é que sempre se repete? Lá na minha tem o número um e o número um diz assim, número de destino um karma, diz assim, processo kármico, aprender a liderar sem dominar e servir ao coletivo. Lições, desenvolver individualidade, ouvir os outros, abrir caminhos, equilibrar a ambição. Equilibrar a ambição. E aí o que eu falei para vocês? Toda vez que eu começo a focar e eu daí foco no profissional, alguma coisa acontece dentro da minha casa. É por punição? É castigo? É porque eu não posso continuar aqui? Não, é porque eu preciso aprender a equilibrar. É só isso. É extremamente simples. Se eu não aprender a equilibrar a minha ambição, se eu focar só no profissional, se eu focar só em liderar os outros, só em liderar vocês, só no meu profissional e esquecer de liderar a minha família, eu caio. Isso é karma. Isso precisa ser aprendido. Isso precisa ser entendido. Está descrito no mapa de vocês. E vocês precisam ter capacidade de identificar. Por quê? Porque quando vocês olharem, equilibrar a ambição. Ah, então eu não posso querer muito dinheiro. Ah, então eu não posso gastar demais. Ah, então não tem nada a ver com isso. Onde você tem que equilibrar a ambição? No meu caso, que é um. Onde você tem que equilibrar a ambição? Poxa, meu karma é liderança, é abrir caminhos. Adianta só estar focado em vocês e abrir caminho só para vocês e não abrir caminho para meus filhos? E não abrir um caminho de entendimento e evolução ao meu marido para que ele entenda o processo também dele? Tá totalmente ligado, o marido e João Vitor ali, que... E aí eu tenho que ter discernimento, e aí eu tenho que cumprir o meu papel do meu feminino, que eu ensino lá no Café com Alma, e quem não tá devia apanhar por não estar lá, e deveria estar, tá? Principalmente que é mulher, deveria estar lá. E aí vocês deviam tirar esse tempo de entender, de aprender qual é a função. Nossa função é intercessão. A função da mulher é ser intercessora, tá, meninas? Só tem mulher aqui hoje. Homens também. Escutem as suas mulheres, porque não adianta ter uma mulher intercessora com um homem que não ouve. Então, vai para todo mundo aqui. Não adianta ter uma mulher intercessora num homem que não quer ouvir essa mulher. Então, serve para todo mundo. E aí? E aí eu preciso equilibrar a ambição. E aí eu preciso equilibrar a liderança. E aí eu preciso abrir caminhos, sim, para todos vocês, para aqueles que vierem. Mas eu não posso esquecer dos meus filhos e do meu marido. Eu preciso abrir caminho principalmente para eles. Quanto mais disponível eu estiver aqui nessa base, mais eu vou conseguir crescer aqui. Mas tem que estar em equilíbrio. Se um estiver acima do outro. Aí eu já tentei focar só na família. O que que acontece? Também não dá certo. Por quê? Porque existe um servir, uma missão, um propósito. Eu preciso aprender a equilibrar isso. Esse é meu karma. E ele aparece duas vezes no meu mapa. Se você tem número que aparece mais vezes no seu mapa, perceba. O meu karma é o mesmo que o seu.
Entende? Ali tá. E aí não é só esse é o do destino. Mas eu tenho na minha motivação o 7. Eu tenho o 7 também, né? E lá no 7, pra vocês entenderem, depois eu vou para o ensinamento. Lá no 7 diz: buscar a verdade dentro e fora. Processo kármico. Buscar a verdade dentro e fora. E aí o que acontece comigo? Eu começo no fora, que é o profissional. Onde que acontece o problema? Na minha família. Não é dentro de mim. Dentro de mim acontece o quê? Por que que isso está acontecendo? Porque dentro de mim é um valor, família, mas é um valor profissional também. E aí, buscar a verdade dentro e fora. Aí tá outra coisa que tem na minha vida, no meu processo de evolução. Lições de vida dentro do 7. Fé, fé, confiança, compartilhar saber. Eu não posso só ficar aqui. Eu tenho como lição de vida compartilhar saber. Por isso que eu falei para vocês, eu sou laboratório. Vai vir para minha vida para quê? Para que eu tenha experiência para poder passar, para poder compartilhar. Então, uma das minhas lições é compartilhar saber. E aí a gente vai trazendo clareza sobre quem somos, sobre o que desenvolvemos na nossa vida, compartilhar saber, conexão humana. Adianta eu ter conexão com vocês se eu não tiver conexão aqui? Adianta eu só ter conexão aqui se eu não tiver com vocês? Não, tá tudo ligado, Kelly. Tá tudo ligado. Por quê? Por conta do karma. E karma, agora eu vou explicar para vocês direitinho o que é. Primeiro eu precisava que vocês entendessem. Vocês entenderam o que é esse karma? Tem um outro que está no meu número de missão também. Meu número de missão é 2. E eu trouxe 3 números meus aqui para que vocês entendam que está tudo interligado naquele padrão de comportamento, naquela repetição da vida que está sempre acontecendo de novo. A Carla tá ali, a Carla falou sábado assim: meu Deus, e vem de novo, tem que me posicionar, tem que me posicionar, tem que me posicionar, tem que me posicionar, toda hora eu tenho que me posicionar. Pois é o karma, mas ele precisa ser compreendido da forma certa, para que a gente não entre em dor e frustração. A gente não pode entrar em dor e frustração. Kelly, mas semana passada você estava doente. Sim, semana passada eu adoeci. Eu adoeci e foi só por uma grande gripe. Eu ainda tomei né? Não foi por uma grande gripe, foi processo interno. E aí, cada um resolve de uma forma. O meu processo sempre vem para o físico. Sempre vem para o físico. Por quê? Porque é como eu identifico quando vem para o meu físico, e na verdade, a maioria de vocês vai vir para o físico. Se vocês não olharem para o físico, daqui a pouco tem uma doença, daqui a pouco tem uma dor naquele lugar, daqui a pouco tem uma gastrite, daqui a pouco tem um dedão do pé, daqui a pouco tem uma coluna, daqui a pouco tem um joelho, daqui a pouco tem um coração, vai vir. Se você não observar teu corpo dá o sinal, né? Teu corpo dá o sinal do que é preciso. E é uma distância, daí uma distensão abdominal terrível, uma dor terrível, boca de estômago, que é o quê? Plexo solar, poder. Onde é que está o meu poder? Tem que estar muito bem equilibrado. E aí vem uma gripe, que é o quê? Mente, que é toda essa esfera, que é o que eu vejo, que é o que eu sinto, que é o que eu falo, que é o que eu ouço. Tá aí a gripe. Preciso entender o que é que esse meu corpo está tentando me explicar para que eu possa ir para a vida fazer, né? E aí vem o 2, por exemplo, de missão. Lá na minha missão, que é o número 2, na minha setinha lá que eu clico karma, tá escrito assim: processo kármico, aprender a colaborar sem me anular. Lições de vida, amor próprio, limites saudáveis, força na sensibilidade, equilíbrio de novo entre dar e receber, que casa com o equilíbrio na ambição. Preciso disso na minha vida, ou caio.
ou minha vida cai, ou minha família cai. Vocês entenderam o que é isso? As pessoas banalizaram karma. As pessoas banalizaram karma. Ah, esse é o meu karma. Esse é o meu karma. Eu tenho que carregar isso, esse é o meu karma. Não, negativo. Karma não é para se carregar, é para aprender. Só isso. Se você não aprende, você é uma grande ignorante. Karma é para aprender. Aprender e com aprendizado se faz diferente. Karma não é para ter culpa, não é para sentir culpa, tá? Quando vem o problema, não é para você se sentir culpado. Porque, por exemplo, num problema com o filho, qual a primeira coisa que vem? O que foi que eu fiz de errado? Culpa. O que é que eu estou fazendo de errado? Por que isso na minha vida? Punição, autocobrança, autocrítica. Não, não é esse lugar. O lugar é, o que é que eu não estou vendo? Gripe. O que é que eu não estou ouvindo? O que é que eu estou falando que precisa ser diferente? Como está a minha comunicação dentro do problema acontecido? Ela precisa mudar. Se está voltando, 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 sua comunicação não está certa, tá? Para de achar que você é a sabedora do mundo. Não, não está certa, você vai ter que mudar. E aí? E aí vem todo mundo. Vem todo mundo, vem puxando. Você está sendo intercessora na sua casa, na sua família? Intercessora, não mandona, obrigadora, sei lá como é que é o nome. Aí você tem que ir para esse processo. Deixa eu finalizar aqui. Me digam se vocês entenderam agora, para mim ir para os ensinamentos. É preciso que vocês entendam. Por que que é preciso que vocês entendam? Porque não dá para trabalhar karma no superficial, não dá para trabalhar karma na banalização. Por quê? Ah, esse é o meu karma. Se é teu karma, faça alguma coisa com ele, mude, transforme, tenha aprendizado, comece a agir diferente na tua vida. Karma nós temos que é algo que temos que carregar para a vida toda como culpa. Isso é o que o povo fala, banaliza. Não, isso não é real. Karma, por isso que está no mapa de vocês. Por isso que diz lições de vida. É o que você precisa aprender nessa existência. Você veio para aprender. E não é só ter conhecimento. Isso não é aprender. Aprender é fazer algo diferente com isso. Mudar postura, mudar comportamento, mudar entendimento, tá? Se você não fizer isso, você vai repetir, 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 mas não, é ensinamento. Karma nós temos que é algo que temos que carregar para a vida toda. Não. É isso que ensinam, né? Que karma é o que temos que carregar para a vida toda, como culpa. Não, não. E também não é só ensinamento. Karma é aprendizado. Karma é correção. Correção, tá? É o que você precisa corrigir na sua vida. Karma é correção, tá? Então vamos lá. Entendido? Só a Patrícia respondeu. Janaína, Eliane, Mayra, Soraya. A Soraya chegou depois, acho que não pegou o, toda a questão. Mas vamos lá, tá? Sim? Entenderam? Então eu preciso que essa semana, Rosane. Ah, a Rosane não tá aparecendo o nome dela aqui para mim, não é? Quem mais que tá aqui? A Rosane, a Carla agora apareceu. Entenderam? Sim? Muito bem. Então agora vamos lá. Karma, tá? Deixa eu pegar meu amansa burra aqui que eu colei, tá? Lei do karma. Existe uma lei, entendido, mas não compreendido. É aí que a gente precisa entender. É, o não compreendido, primeiro eu preciso identificar. Esse é um grande problema, Eliane. Entendido, mas não compreendido. Por quê? Porque eu preciso identificar, e por isso que é tão importante identificar. Eu preciso identificar quais são as situações que se repetem consistentemente na minha vida, tá? Quais são as situações que se repetem consistentemente na minha vida? Esse é o primeiro passo. Preciso ter isso muito bem identificado, discernido.
se repete, dá um tempo, se repete, dá um tempo, se repete, dá um tempo, se repete, se repete, se repete, se repete. E eu já fiz de tudo, tá? Então, eu já fiz de tudo. E aí que tá o lugar. Ah, é meu karma. Se é seu karma, precisa ser resolvido, precisa ser vivido de uma forma diferente como vem sendo. E eu preciso saber de que forma precisa ser vivido diferente. E aí que vem como eu vejo isso, como eu me relaciono com isso, a minha comunicação como está, a minha forma de agir sobre isso como está, o sentimento que eu nutro como isso como está. Tudo isso está ligado, tá? Então, nós temos, dentro do estudo de karmas, nós temos 64 níveis kármicos, tá? Mas nós vamos falar de três, que vocês já ouviram eu falar várias vezes, tá? Vocês já ouviram eu falar muitas vezes sobre os tipos de karma, tá? Karma é uma das leis mais exatas que existem no nosso mundo, no nosso universo. É real. Essa lei do karma, ela está é, em- é, implícita dentro da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Tudo aquilo que eu faço retoma para mim. Tudo aquilo que eu escolho, tudo aquilo que eu decido, todas as minhas ações, existem ação, reação. Lei do karma fala disso. Ação, reação. Lei é, da causa e efeito. Lei de causa e efeito. Eu fiz, eu vou ter consequências pelo que eu fiz. Sejam positivas, sejam negativas. A lei de causa e efeito. Karma está submerso a esta lei. Cada movimento da sua consciência, cada pensamento da sua mente, cada emoção sentida pelo seu corpo, cada ação tomada por você faz parte da lei de causa e efeito. Vai ter consequências na sua vida, tá? E quando as repetições acontecem, elas não acontecem simplesmente porque é o meu karma. Elas acontecem porque as experiências de causa e efeito buscam resolução. E elas vão buscar resolução pelo tempo que você existiu, até que você as resolva. Então, karma é aquilo que busca por resolução na sua vida, ou seja, você precisa resolver de uma forma diferente, porque da forma como você está resolvendo, se continua repetindo, você não está resolvendo. E aí ela vem em camadas, ela vem em camadas. E quanto mais desperto nós estivermos, as camadas vão se intensificando, tá? Já vou explicar, tá, Mayra? As camadas vão se intensificando. Então, vem ali por exemplo, como eu falei para vocês, veio a alimentação dos. Primeiro veio em mim, veio endometriose. Primeiro veio em mim, veio a doença. E pode ser manifestada por doença também. Lei de causa e efeito também pode vir para o corpo como doença, tá? Então, veio como doença, endometriose. Meu Deus, mas o que está acontecendo? E aí eu tive que olhar para quê? Para mim, para minha vida, para questões do feminino, para questões ancestrais, para questões de mulheres da minha família. Eu tive que fazer toda uma quebra ali, todo um trabalho. Só que não adianta eu trabalhar o meu feminino, trabalhar as dores das mulheres, trabalhar a questão do meu relacionamento com meu marido, dissolver carga ancestral, dissolver carga sistêmica, dissolver e mudar comportamento feminino dentro da minha vida, se eu não olhar para tudo mais que precisa mudar dentro da minha realidade, da minha existência no agora. Então, a coisa que eu mais precisei mudar foi a minha alimentação. Simples. É simples, mas é desafiador. Por quê? Porque vivi 40 anos comendo de uma forma, viciada em doce. Minha Mayra ontem falou assim: Meu Deus, açúcar é pior que cocaína. É um vício. É um vício. E aí eu precisei mudar toda a minha alimentação para hoje eu menstruar, fazer o ciclo de purificação no meu corpo, que é a menstruação, o ciclo de limpeza do nosso corpo, do nosso útero, sem sofrer.
mas eu tive todo um processo emocional, não só emocional, prático de mudança de alimentação. Kelly, você não pode comer produtos e alimentos inflamados, que inflamam. Por exemplo, o glúten e açúcar, álcool. Isso não pode mais fazer parte da sua vida. Logo depois que eu fiz o meu processo e comecei a compreender a alimentação, veio os filhos. Foi mais uma questão diante da alimentação. Não basta só você comer bem. Agora você tem que produzir o alimento, Kelly. É além, é mais. Bora, minha filha. Faça o que você precisa. É teu karma. Precisa de resolução. Você precisa fazer algo diferente com isso. Entendeu? Entendeu? É por ali. Muito bem. Aí, karma, lei de causa e efeito. Ele vem, o problema volta para que você o resolva. Não basta você olhar para ele. Não basta você dizer que é teu karma. Não basta você pedir ajuda para Deus. Não basta você fazer constelação. Isso dissolve as cargas espirituais e de alma. Nesta existência, neste plano da matéria, você tem que mudar lei de causa e efeito, fazendo algo diferente com a sua vida. Você vai ter que fazer algo diferente da sua vida. Você vai ter que, ou é se posicionar, ou é colocar limites, ou é desapego, ou é amar diferente, ou é comunicar diferente. Você vai ter que ver o que que é a sua questão. Você vai ter que ver isso. Karma. Aí eu anotei algo aqui muito importante que vem do Vedanta, tá? Vedanta é ensinamento milenar filosófico e ele trabalha nível de conhecimento dele. Esses conhecimentos são de 800 anos antes de Cristo, tá? É milenar, é mais antigo que a Bíblia, tá? O Vedanta. E, e ele diz literalmente, né? O entendimento do Vedanta é o fim do conhecimento. Por que o fim do conhecimento? Porque significa a experiência direta com o divino. É quando você entende a experiência direta que Deus está tentando lhe mostrar nessa vida. Por isso, resolver karma é quando você entende. Deus, por que você está me mandando isso? Não, não é assim. É Deus, me mostra o que é que eu preciso fazer. Deus me guia. E aí eu falo essas coisas, Deus me guia, Deus estou aqui, eu falo isso toda manhã, Deus me guia. E aí Deus me traz aquele problema e eu fico braba e eu brigo com Deus, porque isso de novo? Cara, mas ele tá te mostrando o que é que tu tem que mudar na tua vida. Ele tá dando tudo que tu pede, por que que tu não olha para isso? Ele tá dando o que tu pede. Não é o que você quer. Nós não temos que incluir Deus na nossa história. É Ele que nos inclui nos projetos dele. Só que nós temos que estar atento para ver. Não é você que inclui Deus. Eu incluo Deus na minha vida para que Ele me guie para aquilo que eu quero. Não, minha filha. Pelo contrário, é Ele que te inclui nos projetos dele. E você tem que estar atento para ver o que é que Ele está querendo te mostrar. O que é que está aparecendo na tua vida para que você possa fazer as correções que você precisa. Karma, para que você possa ter os aprendizados e fazer isso. Karma, lei de causa e efeito, veio para você, é teu. O que você vai fazer com isso? Vai continuar agindo da mesma forma? Como sempre? Como você sempre agiu? Ah, mas eu já fiz e tudo. Será? Será mesmo? Será que não tem algo ainda que você pode começar a fazer diferente para que isso mude? Quem sabe a tua forma de olhar só que precisa mudar? Quem sabe a tua forma de interpretar? São coisas simples. Na minha foi alimentação. Foi também a forma de lidar com o filho, com o marido. Tem que mudar, Kelly. Essa forma não está assertiva. Olha o que eu fiz ontem. Eu fiz uma reunião de família aqui em casa, eu fiz uma agenda de horários, horário de cada um. Incluí a noite com a mãe, a noite com o pai, a noite da família, os horários de cada um, os meus horários, para que eu esteja com eles naquele momento, com presença, sem abandonar o meu profissional. Não, não abandono mais. Agora eu já entendi que é equilíbrio. E antes o que eu fazia? Abandonava um para cuidar de outro. Abandonava um para cuidar de outro. E vivia assim. Não, não é isso que você tem que aprender, Kelly. Você tem que aprender equilíbrio. Você tem que aprender equilíbrio, tá? E aí você vai entendendo o que é que tem na minha vida.
que volta, volta, volta. Você não está fazendo direito, você não está enxergando direito, você não está se posicionando. Você está agindo sempre da mesma forma. Enquanto você agir sempre da mesma forma, vai continuar se repetindo, não adianta você chorar, tá? É, vou só parar aqui um pouquinho e vou acessar. Ai, droga, não vou conseguir aqui, Mayra, mostrar para vocês o mapa da alma. Mas, ó, se vocês quiserem parar, para vocês irem lá agora, acessar o mapa da alma de vocês, lá no mapa da alma de vocês, e deixa eu acessar pelo celular, que daí fica mais fácil. Porque o meu computador está demorando muito para acessar a internet. Vão pensando aí. Percebi que eu ando com mania de ficar assim, ó, prendendo meus ombros quando eu tô no computador. Vocês entendem? Ó, percebo que eu tô assim, ah, deixa eu soltar isso. O que é que tá segurando aí? O que tá segurando, dona Té? Vocês têm que aprender a ter essas percepções. Deu branco aqui. Onde está o maravilhoso da alma? O mapa da alma? O maravilhoso da alma? O maravilhoso da alma? Tá lá tá lá no início do Permitindo-se Prosperar, que eu enviei para vocês. Depois eu mando o link aqui de volta. Então, aqui, ó. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Então, ó, aqui tem número de destino, essência, sombra, karma. Eu vou clicar no karma. Aprender, aprender a liderar sem dominar e servir o coletivo. Aqui vai estar, ó, você vai aqui, ó, essência, sombra, karma. Aqui tem karma. Tá? Vocês vão aqui nessa listinha aqui, ó. Sobe ali, número de missão, 2, karma. Ele vai mudar. Número de expressão, 1 novamente, karma. Mesmo número, 2 vezes. Mesmo karma ali, 2 vezes. Número de motivação, 7, karma. Buscar a verdade dentro e fora. Número de expressão, karma. O que diz? Expressar a verdade com responsabilidade, foco, profundidade, beleza, responsabilidade, fé, confiança, desenvolver individualidade, ouvir os outros, abrir caminhos, limites saudáveis, força na sensibilidade, equilibrar, dar e receber. Aí, além do karma, entendeu? Achou ali, Mayra? Entenderam? Lá no mapa da alma de vocês, tá? Vocês têm o link dele que eu enviei, qualquer coisa eu envio de novo. Tem uma abinha ali dizendo karma, que é para vocês identificar. Esses são os karmas da minha vida, então, Kelly. Esses são os karmas representados pelos seus 5 números principais, tá? Existem outros karmas? Sim, existe a dívida karma, que daí a gente calcula de uma forma diferente. Vou ter que olhar, estava vendo. Vou ter que olhar, estava vendo que tinha salvo. Vocês têm que voltar de vez em quando olhar para o mapa. Nas aulas você trazer. O mapa de vocês tem que estar ali, não é preciso esquecerem dele, tá? E aí lá no guia de crescimento, lá no chat GPT, tá? No link que eu fiz para vocês, que é assistência, como diz a Carla, aí falei com você hoje, você me disse isso, isso e aquilo, tá? Tá lá, todo o conhecimento tá lá. Só que vocês têm que saber fazer a pergunta. E aí, dessa vez, no material complementar que eu vou mandar depois para vocês, tem exatamente como é para vocês fazerem a pergunta. Vocês têm que aprender a fazer a pergunta. Não é para chegar lá no chat GPT e dizer qual é o meu karma. Ele não sabe. Ele não foi feito para calcular. Ele não sabe os seus números. Ele não foi preparado para calcular os seus números. Seus números estão no mapa da alma, no app, no aplicativo, tá? O chat GPT é o que entende o app, mas você precisa dar os números para ele. Ele não foi feito para o cálculo. Você dá um número. Você diz, meu número é tal.
Meu número é tal. E aí ele trabalha com isso, tá? Ele não foi feito para cálculo. Cálculo tá no app. Vamos continuar. Vocês entenderam até aqui? Dentro do ensinamento milenar, nós temos 64 tipos de karma. Não tem por que entrar em cada um deles, tá? Por quê? Porque o que a gente precisa saber é: existe o karma coletivo, também chamado de karma acumulado, que é o quê? São experiências vividas ao longo da sua vida. Para quem acredita em encarnação, para quem acredita no que o espírito se desenvolve e volta e retorna, são o karma de todas as vidas que você já experienciou, de todas as suas existências, tá? O karma acumulado. Ciclos e ciclos de vida e ele se acumula no na tua mônada, que é a tua essência divina. São os teus fragmentos, são as partes de si. Ele se acumula por meio das existências. Não acredito, Kelly, em encarnação. Então, você considere todas as pessoas da sua família que viveram toda a sua ancestralidade, desde o primeiro lá da Era das Cavernas, que teve alguém que existiu lá, que foi sua ancestralidade, desde lá. Tudo que eles foram experienciando, vivendo dentro de lei de causa e efeito e não mudaram e não resolveram na vida deles, está imerso na sua existência, na sua, não na sua consciência, mas na sua mônada, no que faz parte do que você é, tá? Então, existe o karma acumulado. Não é possível resolver karma acumulado de uma vez só. É por isso que ele vem em camadas. E é por isso que eu expliquei para vocês. Vem uma coisa, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. O que que você precisa fazer? Parar de ser tão bobinho, bobinha, e ficar reclamando quando as coisas vêm. Você precisa entender e ter uma postura diferente. O que é que eu preciso resolver agora? O que é que está sendo pedido para mim agora? Então, é como se fosse uma conta corrente que vai acumulando, tá? Esse povo poderia ter tido uma Kelly também para ficar mais fácil. Com certeza, eles deveriam, mas antigamente não se ia para conhecimento, né? As pessoas não tinham esse acesso. E lá em 2012 teve um mestre, né, Bhagavan, que ele disse assim, haverá duas formas de momento revolucionário da existência humana. Haverá duas formas de momento revolucionário da existência humana, tá? Ou vai ser por uma, ou vai ser por outra. Ou vai ser por iluminação das pessoas, as pessoas irão se iluminar e ter consciência, ou será por meio, opa, o dedo feio aqui, ou será por meio da tecnologia. A inteligência artificial dominará. E aí é tão importante que as pessoas entendam o movimento de inteligência artificial. É um movimento de revolução humana. Humana. Ou você entende isso, ou você entende o que está acontecendo, ou você usa isso e você se capacita para isso, tá? E evolui, usa ao seu favor as aulas. Vocês acham que as minhas aulas são criadas aonde? É tudo na inteligência artificial. Eu não fico mais uma semana criando aula. Eu treino, falo com ela. Aí eu digo, ó, a estrutura inteira do Permitindo-se Prosperar foi toda criada com o Cloud Code, gente. Com a inteligência artificial que eu mais uso hoje, tá? Foi criada lá, toda a estrutura. Ele me ajudou a trazer toda a estrutura. Então, tudo isso que eu tô trazendo para vocês, essa estrutura que tá vindo, se vocês forem perceber a estrutura, eu tinha a ideia, eu fui trazendo para ele a ideia, eu trouxe toda a informação da numerologia, eu ensinei ele a calcular, eu ensinei todas as coisas para ele, eu ensinei tudo que eu fazia, como eu fazia, o que eu precisava. A pessoa entrava aqui e saía desta forma, assim que ela tinha que sair lá no final do processo, e ele me ajudou a estruturar tudo.
Então, ou vem pela iluminação, não aconteceu. Não veio pela iluminação do ser humano. O ser humano não se iluminou. Então, veio pela inteligência artificial, que é o que nós estamos vivendo. E vai se intensificar. E você precisa entender que você precisa aprender isso, se capacitar. Mas não é só na inteligência, é em tudo, tá? Então, aqui, a inteligência não é só inteligência artificial, mas a sua inteligência. Inteligência vem pela inteligência. Inteligência vem através do quê? Conhecimento. Conhecimento não basta. Para que você se torne inteligente, de fato, você precisa aplicar os seus conhecimentos. E aí você se torna sábio. E aí você tem sabedoria. Se você não aplicar conhecimento, se você ficar sempre nessa esfera de entender, 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 entender e nunca fazer nada com isso que você entendeu, você não é inteligente, tá? Você não está resolvendo. Então, primeiro, processo de karma, karma acumulado. Karma acumulado. Nós vamos aprender três. Segundo, karma desta vida. Karma desta vida. É a porção de karma que o seu espírito, a sua alma, não é espírito, desculpa. O espírito ele é íntegro. O espírito não tem aprendizado. O espírito só tem lembrança. A gente precisa recordar, acordar o espírito, tá? É a nossa alma, aquilo que a nossa alma veio aprender, tá? Havia esquecido que temos de acessar o mapa da alma pelo e-mail. Sim, mas eu vou passar para vocês lá, Rosane, depois. Achou o mapa da alma? Achou lá pelo e-mail, é. Salvem ele, faça um grupinho no WhatsApp. Faça um grupinho no WhatsApp, aí vocês vão salvar lá o link do app Finança, vocês salvam o link do mapa, salvam o link do chat GPT, deixam tudo lá, que daí toda vez que vocês precisam, vocês vão direto lá, né? Fica mais assertivo. Deixa eu abrir a porta que eu tô derretendo. Gente, nós temos mais uns 20 minutos de aula, tá? Aguentinha aí. Karma dessa vida veio com a sua alma, veio com o dia do seu nascimento, veio com o seu nome, veio na família que você veio. Esse é o karma desta vida, desta existência, tá? Ele está com você. Ele veio com você. São as suas experiências, são os seus aprendizados, tá? E aí você precisa entender, existe um karma acumulado, que o quê? Que está sob influência, sim, mas existe o seu karma que veio com você nessa vida, faz parte do seu processo de crescimento e evolução. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês, o que é karma? Respondam para mim no chat, vocês precisam ter entendido isso. O que é karma? Se vocês não entenderem isso, vocês não vão conseguir aplicar. O que é karma? Respondam para mim no chat. O que é karma, gente? Bora! É uma palavra? Duas, três? Escrevam. E aí? Olha que interessante. Eu falei, 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 falei. A Eliane conseguiu. E eu pergunto no chat, vocês ficam em silêncio. Vocês têm que digitar na hora, senão vocês não entenderam. Entenderam? Vocês têm que entender. É uma situação que se repete até que seja entendida e realmente resolvida. Vocês entenderam? Perfeito, gratidão. O que é karma? É aquilo que eu vim para resolver. É o que precisa ser resolvido. É aquilo que se repete. É algo a ser resolvido. Isso, algo que precisa equilibrar para não se repetir, ser resolvido. Tá? Ó, não é equilibrar, tá, Carlinha? É resolvido. Karma é resolvido. Equilibrar é a minha lição que eu falei para vocês. A minha lição dentro do meu karma é equilibrar ambição, é equilibrar dar e receber. Isso é meu. O que eu vim aprender nessa existência, que está no meu mapa. Isso resolver então. Onde que eu acho isso, Kelly? Tá no seu mapa, é por isso que o mapa numerológico existe, ele é tão importante. Você não pode mais esquecer dele. Você tem que entender. Você precisa revisitá-lo. Veio um problema na sua vida, cara, volta lá no teu mapa e olha
Qual que é a tua luz que tu não tá atuando? Qual que é a tua sombra que tá fervendo em você? Qual que é o karma que você não tá aprendendo? Tá lá, cara, olha. Olha ele, olha ele. Tem que olhar. Não é pra vocês esquecerem. Nós vamos trabalhar ele até o fim. Em julho, Kelly, o que que nós vamos fazer? Já está sendo preparado. Eu vou aumentar o que tem nesse mapa da alma, trazendo mais questões. Por quê? Porque aqui nesse mapa de vocês, quem fez mapa numerológico já sabe. Tem milha, tem, são cento e poucas páginas. São vários números que não estão aí ainda. Tem muita coisa da sua existência para ser trabalhada, tá? Então, karma desta vida, onde eu acho? No seu mapa, nos seus números. É só isso que tem? Não, tem dívida kármica, que vai lá para aquele mapa, para aquele karma desta vida tem dívidas. E se eu for lá na minha dívida kármica, uma das minhas dívidas kármicas é a 14. E a 14 diz assim: você foi uma pessoa que em outras existências usou dinheiro e poder para manipular os outros. Então, hoje, nesta existência, na sua existência, você tem questões com dinheiro, com ambição. E aí, quais são meus dois números principais? O 1, eu preciso aprender a equilibrar ambição. Dívida kármica, como eu faço? Tem que fazer o teu mapa daí, tá? Eu não estou disponibilizando isso porque eu cobro R$ 1.297 o mapa completo, tá, gente? A gente tem que equilibrar a troca. Tem que equilibrar trocas. Se vocês forem analisar o que eu entrego para vocês já é mais do que, tá? Do que vocês realmente, né? Do que é concordado. É o valor, ele é um valor barato, então é esse equilíbrio. Ah, mas eu quero saber, daí você paga mais, tá? Quero uma constelação, você paga mais. Quero não sei o quê, você paga mais. A gente tem que ter esse equilíbrio, senão só eu adoeço, senão eu morro. Equilíbrio entre dar e receber. É o meu karma. Estão me entendendo? Por isso que esse ano eu disse, não quero mais ninguém que paga por mês e não me paga. Quem fica me enrolando que não paga, vaza daqui. Eu não quero mais você. Foi o que eu falei lá no início, eu não quero mais você. Eu não quero mais pessoas que me sugam. Por quê? Porque eu sei o que eu entrego, eu sei quanto ser libertador. Eu quero pessoas que caminhem comigo, mas que me paguem por isso, tá? Porque equilíbrio. A distinção tá a karma desta vida. Por isso você veio nesta família, por isso você casou com esse homem, por isso você teve esses filhos, por isso você tem esse pai e essa mãe. Esse é o seu karma dessa vida, não está separado. Você veio para aprender a lidar com essas pessoas que estão na sua vida. Você veio aprender isso, minha filha. Vai lá. O que é que tu ainda não fez? O que é que tu ainda não resolveu, abençoada de Deus? Por que tu não resolveu? Porque você quer que as coisas se resolvam e você não tem atitude de resolver. Você precisa resolver, fazer diferente, tá? É o teu jogo. Terceiro, o karma que você está criando agora, neste momento. Três karmas extremamente, três modelos, não é três karmas. Três formas do karma se manifestar e que estão ativas nesse momento em você. O karma acumulado, que vem de todos os seus ancestrais ou de outras vidas, aquilo que você acredita. Qual que é a diferença, Kelly? Nenhuma. É karma acumulado. Você só tem a crença que você quiser, mas não muda nada. Se é karma dos seus ancestrais ou você acha que é karma de outras vidas, na verdade, não importa. É karma de uma existência inteira, desde o primeiro que veio antes de você. Karma que você veio aprender nessa vida, karma seu. Como que eu acho? Tá no mapa da alma, tá? Dentro do mapa da alma, aquilo que é o karma seu, você já vai compreender que tá todo o karma acumulado ali também. Tá tudo ali, tá? Tá tudo ali. Então, aquilo que você está, que é da sua existência, já veio com você, aquilo que você vai dissolver do karma acumulado. Essa é a mágica, já tá ali. E aí o karma que você está criando agora. Então, vem o problema e eu me vitimizo, vem o problema e eu faço vista grossa, vem o problema e eu continuo agindo da mesma forma,
vem o problema e a culpa é de todo mundo, vem o problema, eu quero resolver da mesma forma como ele veio, já vou explicar melhor isso, você não está resolvendo, tá? Você não está resolvendo. Então, karma que você está criando agora são as suas escolhas deste momento, presente da sua vida. Então, veio agora, o que eu faço com isso agora? Como eu resolvo isso agora? E é por isso que ele se repete. E é por isso que, como eu falei para vocês, eu dei o meu exemplo para que vocês entendam. Primeiro veio a endometriose. Na verdade, primeiro veio a retocolite do João. E aí a gente foi trabalhando que era, não era só alimentação, mas era sistema nervoso, né? E ali eu fui fazendo o meu papel dentro da vida dele também, que era eu precisava ter mais paciência, cautela, mudar a forma de comunicação e tudo mais para que ele pudesse ter entendimento, porque ele sozinho não conseguia. Então eu precisei ser essa pessoa na vida dele. Por quê? Porque eu vim para ensinar, lembram? Lá no meu set, eu vim para ensinar. Não é só ensinar os outros. É o primeiro a pessoa que está dentro, tá comigo na minha casa, meu parceiro de vida. Mas eu não ensino ele como uma professora. Eu ensino ele com o meu exemplo. Senão, eu não ensino. Ensinamento é só exemplo. Não é gargantear. Se tu garganteia, pare de gargantear. Isso não ensina ninguém. Exemplo que ensina mudança de postura. Então veio meu marido, depois veio a mim, né? Alimentação, depois veio meus filhos. Alimentação. Depois agora veio o João Vitor. Envolvimento com vícios, jogos, cigarro eletrônico. O que que tem que fazer? Vícios, falta de pai. Todo problema com o filho não é sobre o filho, é sobre o relacionamento de casal. Então não é sobre ele. Ah, é falta de pai. Mas ele sempre teve pai. Pois é, mas o nosso relacionamento, na história do nosso relacionamento, sempre que foi sobre criação de filhos, e vocês já me ouviram falando isso, quais são os quês que eu e o João temos na vida? Quando se envolve filhos. É quando a gente discute. E aí o que acontece? O que acontecia sempre na nossa dinâmica, ele agia de uma forma com o João Vitor e eu caía em cima, que nem uma onça. Tá? Por quê? Porque a forma como ele agia não dava para continuar. E aí eu vinha e eu protegia. Nessa loucura nossa que a gente fez, a gente criou problema na vida do nosso filho. Mas o problema foi o nosso filho? Não, o problema foi no relacionamento de casal. Falta de entendimento entre os dois e de um acordo. E agora que nós estamos arrumando isso, agora a gente tem capacidade. Eu tenho capacidade, ele também, de entender. Agora a gente consegue. Agora a gente vai dar um jeito. O problema não é com o filho. O problema está em você e no seu relacionamento de casal, não é o filho. Se você não for capaz de resolver qual que era o problema que tinha ainda para resolver no meu relacionamento de casal, quando o assunto é filhos, nós brigamos. Nós não concordamos. Tem que haver uma visão em comum e uma concordância. Ou problema com seu filho. Vai vir problema depois, tá? Então, é isso que nós temos que entender. E aí tem o problema, o karma que você está criando agora. Quais são as escolhas que você toma agora? Quais são as compreensões, os ensinamentos, os aprendizados e a mudança de comportamento que você toma agora, neste momento? Isso modifica o fluxo, tá? E a coisa mais importante, o karma deste momento, aqui e agora, deste momento, o karma que está vindo neste ciclo, libera os outros. As suas escolhas, mudanças, comportamentos deste momento liberam os outros. Cada resolução que você trouxer para o agora, você dissolve inúmeras camadas inconscientes da sua existência e de todos aqueles que vieram antes. É por isso, tá? É por isso que se fala, só existe um tempo, e é agora. Só existe um tempo, e é agora. Então você precisa entender que neste momento, as suas ações, decisões, interpretações e resoluções que você fizer agora resolve o resto. E é por que então que é tão difícil, né? Importantíssimo, desafiador, com certeza. Desafio não é impossível. Que Deus chama os improváveis. Desafio não é impossível, não pode ser.
tá? Por quê? Justamente é desafiador porque é teu karma. Justamente é o desafio porque é teu karma. Mas está ali para ser resolvido. E cabe a você resolver no teu processo de evolução. E agora vem uma questão aqui que eu nunca vi ninguém juntar isso. Eu acho que eu sou pioneira nisso. Vou juntar agora karma com David Hawkes, que é o quê? O mapa da consciência. Quanto vocês já me ouviram falar em David Hawkes? O que é David Hawkes? Foi ele que estudou e identificou a frequência humana ligada às emoções. A frequência humana. Então, você vibra a 20 Hz, culpa. Você vibra a 25 Hz, vergonha. Você vibra a 40 Hz, medo. Você vai conseguir dissolver teu karma? Não, não, você não vai. Culpa existe para quê? Para nada, tá? Só para te deixar em níveis baixos de frequência, fazendo com que você tenha mais e mais problema. Então, por que que na igreja se falam em culpa, culpados, pecadores? Porque nós sentimos culpa. Lembra que eu falei para vocês? Vem o processo com o filho. Qual a primeira coisa que vem numa mãe? Culpa. E aí, eu faço o que com isso? Nada. Por quê? Porque se vem o sentimento de culpa, você tem que aprender a transmutar ele na hora. Como que se transmuta a culpa? Arrependimento. Como que se arrepende? Mudança de ação instantânea. O que eu faço com isso? Não é ficar guardando culpa. Me sinto culpada por isso que eu fiz. Me sinto culpado por isso que eu senti. Me sinto culpado. Culpa não te leva a lugar nenhum. Culpa é aprisionamento. Medo não te leva a lugar nenhum. Medo é aprisionamento. Apego não te leva a lugar nenhum. Apego é aprisionamento. Vergonha não te leva a lugar nenhum. É aprisionamento. O que eu faço então? Se arrependa. Se arrependa. Como que se arrepende? Mude nesse exato momento o seu comportamento. Se arrependa. Arrependimento é igual a mudança instantânea de comportamento. Eu me comprometo a ser diferente, fazer diferente daqui por diante. Isso é arrependimento. Não adianta você dobrar os joelhos, tá? Não adianta você acender vela e ir na igreja rezar, dobrar os teus joelhos e dizer desculpa, Senhor, sinto muito. E voltar para casa e voltar para a rua e ser igual que você era antes. Ah, você é uma grande pecadora. De fato. Não aprendeu nada. Não. Ai, eu me arrependo tanto, desculpa. Sai de lá e continua com o mesmo sentimento, com a mesma ação. Arrependimento, mudança de comportamento instantânea. Instantânea. David Hawkes, tá? Ele descobriu, então, essas frequências. Ele fez um estudo avançado durante anos. Ele era psicólogo psiquiatra, através da kinesiologia, que é um estudo que estuda os músculos do corpo diante das sensações e sentimentos e o campo vibratório, né, no caso do próprio corpo humano, através da musculatura, que emitia uma determinada frequência que estava ligada a determinada emoção, né? Então, se eu sinto a frequência da culpa, é, a culpa, apatia, tristeza, medo, essas são as emoções, né? Desejo, raiva, vingança. Eu olho para determinada pessoa que eu sinto raiva. Eu não posso sentir raiva, Kelly. Não, esse sentimento existe. Você vai sentir. A questão é o que você faz com essa raiva. Você sente ela e você diz o que essa raiva quer me mostrar, o que eu preciso fazer. Na maioria das vezes, raiva tem a ver com posicionamento, mudança total de postura, tá? Nossa, eu preparei uma aula grande demais, já é 8h15. Então, níveis abaixo de 200 nunca dissolve karma. Tristeza, apatia, vergonha, culpa, medo, rejeição, tá? Aí a pessoa, ela quer mudar, transformar, resolver os problemas dela na mesma energia que foi criado. Vai conseguir? Não.
tá? Ah, mas fulano me fez isso, a consequência da atitude dele me fez isso para mim, e agora eu vou resolver isso desta forma, na mesma sintonia de que foi gerado, você não resolve. Se você tentar resolver um problema da sua vida, um karma da sua vida, algo que precisa de resolução, com a mesma energia e frequência de que foi criada, você não resolverá. É preciso você ter um posicionamento diferente. Onde começa a virada? Acima de 250 Hz. Coragem. A frequência da coragem. Quando a Rosane diz é desafiador, coragem. Tenha coragem. Começa por aí. Qual é a frequência? Não pode ser medo. Medo não tira ninguém de lugar nenhum, só aprisiona. Não pode ser culpa. Não pode ser raiva. Não pode ser vergonha. Não pode ser apatia. Não pode ser descontentamento. Não pode ser rejeição. Não pode ser indiferença. Não pode ser. Se você resolver com esse tipo de frequência, você cria mais. E aí você cria mais karma. Por quê? Porque a resolução está naquilo que está vindo agora. E se você estiver na frequência errada para tentar resolver, ah, fez isso para mim, vou fazer igual para o outro. Dê a outra face. E dê a outra face significa você precisa resolver de uma forma diferente. É simplesmente isso que significa. Chegou a você como dor, resolva diferente. Emane outra frequência para resolver os seus problemas, tá? Vergonha 20 Hz, culpa 30 Hz são os programas, emoções e vibração que mais prolonga karma na sua vida, tá? Abaixo de 200 Hz, medo, culpa, vergonha, inveja, raiva, vai prolongar karma na sua vida. Você não consegue sair, tá? Não consegue sair, não tem jeito. O que eu preciso fazer então? Precisa dissolver. A consciência começa quando você começa a coragem. Quando que tem virada de chave real na minha vida? Aceitação, 350 Hz. Aceitação é a palavra-chave da sua vida. Aceite. Por isso que foi assim. Ah, é fácil falar, Kelly, porque não foi com você. Ah, vá merda. Não foi comigo. É ensinamento. Não quer viver ele? Quer viver na dor? Quer ficar com culpa? Quer viver com raiva? Tá bom. Continue criando karma na tua vida. Ah, mas não foi com você. Cara, eu tenho as minhas experiências, fica com as tuas. Ensinamento é ensinamento. O que foi, foi. Não dá para voltar atrás. É por isso que o que resolve os karmas da sua vida é o que está acontecendo nesse momento. E é por isso que o que está acontecendo no momento resolve os outros. Mas se você quiser ficar na. Lembram que inteligência é o que vai salvar? Lembram? Tá tudo ligado que eu tô falando aqui. Lembram que inteligência que vai faltar? Vai resolver? A inteligência que vai nos libertar? Seja inteligente. Foi assim. Significa aceitação. Eu não consigo mudar nada se eu estiver nas frequências abaixo. Eu preciso aceitar que o que foi, foi. Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar que eu só tenho. Eu falo sempre de relacionamento, né? Que é fácil de falar. É exemplos fáceis de entender. Relacionamento. Você tem dois caminhos. É sempre assim. Ou você muda quem você é primeiro. Primeiro tem que ter a mudança. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que fazer a tua parte. Depois que você mudou, a pessoa que você convive não mudou, não tem jeito, essa pessoa não tem jeito, cara, não dá. E você fez a tua parte, você tem dois caminhos. Ou você fica sabendo que essa pessoa é assim, e ela não vai mudar o que você quer, ou você sai. Você aceita as condições. Ou você fica, ou você sai. Mas se você fica como? Aceitando que essa pessoa é assim. Você está escolhendo viver com ela. Então você não pode mais querer mudá-la, você não pode querer mudar ninguém. Você só pode mudar a si mesmo. Aceita isso. Entende? Aceita que o que aconteceu, aconteceu. Aceita que tem coisas que você não deve se envolver.
Obedeça os ensinamentos. Se coloque no seu lugar. Tem lugares que você é filha, seja filha. Tem lugares que você é chefe, seja chefe. Tem lugares que você é mãe, seja mãe. Tem lugares que você é esposa, seja esposa. Sabe? Assume os seus lugares. Kelly pode dar um exemplo quando isso vem para a vida financeira? Você vai ter que me dar um exemplo para me entender o que você quer. Você vai ter que me dar um exemplo. Porque eu estou num campo aqui de frequência, então eu não sei o que você está querendo pedir, tá? Então, quando que começa a aceitar? A aceitação. A aceitação é o que transforma. É o campo que começa a iluminar. Ou seja, se você ainda está tentando, um exemplo bem fácil, se você está tentando resolver problemas da sua vida hoje, com a mesma energia de que eles foram criados no passado, não vai dar certo. Não vai dar certo. Se você continua tentando resolver problemas da sua vida com a mesma dor que aconteceu, com dor do que já aconteceu, com dor da sua história passada, você não vai resolver. Você está criando mais karma. E você tem que entender isso, tá? Quando que começa a mudar e transmutar? 350, aceitação. 500 Hz, plenitude, paz, aceitação, razão, por ali vai. Felicidade, iluminação, alegria sem causa. Alegria sem causa. Isso explica por que a chama violeta, os mestres ascensionados são tão importantes. Porque a chama violeta, ela tem uma frequência de 500 Hz, tá? É por isso que ela transmuta. Então, 500 Hz, ela vem com essa frequência de transmutação. Por isso que invocar a chama violeta, por isso que foi nos dado de presente essa ferramenta de transmutar. Por isso que existe o conselho kármico dentro dos mestres ascensionados. Mas entendam, eu sempre falei isso, não adianta eu invocar a chama violeta. Eu sempre falei e vou continuar falando. Não adianta eu enviar chama violeta para vocês diariamente e vocês decretarem chama violeta se vocês não tiverem reconhecimento, responsabilidade e mudança de comportamento. Por quê? Porque o padrão se repete pela frequência que você emana, pelo estilo de vida que você tem. Como que se dissolve? Você precisa reconhecer, saber o que é, fazer as invocações certas e comprometer-se com a sua existência, com os processos da sua vida. Como que Arcanjo Miguel depois vem e corta? Arcanjo Miguel corta, quebra, queima, desvincula com a sua espada azul. Funciona? Funciona. Quando? Quando você teve o aprendizado. Quando você teve a resolução. E aí ele vem e corta os fios que ficaram desta conexão. Ele não livra você. Nem os senhores do karma livram você da experiência que você tem para passar nessa existência. É preciso aprender isso. Então, o que eles fazem, Kelly? Eles concedem graça. Muitas vezes, embora você não é nem merecedor da graça, mas eles concedem a graça para que você consiga passar pelo processo de resolução das suas questões com sabedoria, mas para isso você precisa comprometer-se para que você receba a graça que vem deles. Nada é isolado. O seu processo não é isolado. É por isso que eu sempre falei e continuo falando. Não resolve você só fazer processo espiritual e de ferramenta. Se você não tem entendimento sobre o que isso está atuando, não vai voltar. Como que o Arcanjo Miguel corta, como que os mestres intercedem? Através do seu reconhecimento da sua existência. O que é que eu preciso resolver? De que forma? O jeito que eu estou fazendo não está resolvendo. Por quê? Porque fala do seu karma desse momento, sua existência. Cabe a você. Os mestres auxiliam. A chama violeta te ajuda a transmutar. O Arcanjo Miguel corta depois que você teve o reconhecimento e decidiu fazer algo com isso. E aí ele desliga e corta esse fio. Por quê? Porque você teve o ensinamento que você precisava, tá? Então, Mestra Pórtia, vem, Deus da misericórdia, Kuan Yin, misericórdia, intercede pelo karma da humanidade, vem trazer aprendizado. Como que Mestra Kuan Yin, Mestra Nada vão me ajudar? Elas vêm te trazer o aprendizado.
Ontem eu falei assim pro João, cara, você ajoelha os teus joelhos toda manhã e toda noite, e você reza para Deus e você diz, eu ouço você dizendo toda manhã e toda noite, Deus me guia, me mostra. Ele está mostrando, ele está mostrando. Você não pode mais agir do jeito que você está agindo. Eu não posso mais agir do jeito que eu estou agindo. Não dá, não dá. Nós temos que achar um lugar e resolver isso diferente. Se você continuar brigando, brigando, tentando fazer com que esse piá aprenda com o teu ensinamento, com você falando, não vai acontecer. Você tem que trazer ele para perto. Você tem que tirar tempo para eles. É assim que tem que ser. É uma nova postura. Deus está trazendo o que nós precisamos, o que nós estamos pedindo, exatamente como nós estamos pedindo aquilo que nós precisamos para aprender. O que que ele está trazendo para tua vida que tu não está conseguindo enxergar? Esse é o karma que, se você resolver, você dissolve os outros. Então, fique atento, não durma, não durma. Com que frequência você está resolvendo? Se é com a mesma frequência que ele foi criado, não tem resolução. E aí os mestres, conselho kármico vem com a dispensa kármica. E a dispensa kármica, sempre eu invoco dizendo, em nome do meu Cristo pessoal. E o que isso significa? Cristo é o centro de tudo. E tem que entender isso. Cristo, Jesus Cristo é o centro de tudo. Se ele não for o centro da sua vida, através do modelo referencial que ele foi nessa existência, não haverá resultado. Você pode ter milhares de caminhos espirituais. Se Cristo não for o centro, como modelo referencial da sua existência, que é o único que chegou a 1000 Hz, estado de consciência iluminada, você vai capengar mais um pouco. Então, Cristo no centro. Cristo tem poder. Mas não basta você dizer, eu creio em Cristo, em nome de Jesus. Ele tem que ser um modelo referencial da sua vida. Na sua vida. A pergunta que eu sempre me faço é, como Cristo resolveria isso aqui? Como Cristo resolveria isso aqui? Por quê? Porque ele foi humano, justamente para nos ensinar o estado de consciência e iluminação na Terra. Ele veio à Terra para nos ensinar que é possível e só existe esse caminho. Quando Cristo vem e nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, só há esse caminho, significa que ele é modelo referencial para a nossa existência. Pense como ele pensou, haja como ele agiu, seja como ele foi. Iluminação. David Hawkins conseguiu identificar isso. O único homem existente nessa existência que chegou a 1000 Hz foi Jesus Cristo. Por isso ele deve ser seu modelo referencial. Não basta você dizer, Cristo me ajude. Não, ele existiu. Ele deixou um ensinamento para que você siga. E seguir é ser modelo referencial. Se ele foi humano para mostrar que é possível, Rosane. É possível. Então é desafiador, mas possível. Mas Cristo foi Cristo. Pois é. Cristo era Deus. Você também é. Esqueceu? Você também é. Esqueceu? Que você é uma centelha divina? Você é parte do todo? Você é filho de Deus? E foi isso que Cristo veio nos ensinar? Então acorda. Acorda para a vida, tá? Falei para vocês que o Permite-nos Prosperar não ia ser mais brincadeira. Não ia mais ser ferramenta. Não ia mais ser Kelly transmuta aí para mim, tá? Porque isso não existe. E se tem alguém falando para você, venha cá que eu resolvo e tiro de você todos os teus problemas e dores, fuja dessa pessoa. Ela não é confiável. Ela não aprendeu nada na vida. Ela tem ego espiritual. Fuja de quem tem ego espiritual. Se a pessoa não tem uma vida sendo vivida como precisa ser, e isso não significa vida perfeita, tá? Porque vida perfeita é ilusão, fuja das pessoas. Repetir os ciclos de dívidas, contas pagas, faço mais contas, pago, faço mais. Consciência também, tá, meu amor? Repetir o ciclo de dívidas. Então, assim, você precisa ir lá olhar o teu mapa, porque tu tem 9. Então, o mapa 9 é desapego, tem que ver o que que tem lá. Tem que ver o que que tem lá dentro do teu mapa, tá? É,
E aí você vai ter que entender que repetir o ciclo de vidas tem algo ali. Você vai ter que olhar o teu mapa, vai ter que fazer esse trabalho, tá? Vai ter que perceber quando que isso se repete. Eu também tenho esse ciclo de dívidas, eu não tenho mais, mas eu tenho gastos bem compulsivos. E aí, por que que eu criei o app Finança, Jana? Por que que eu criei o app Finança? Porque você, com 9 de desapego, o que você vai fazer? Você vai simplesmente gastar. Você não vai pensar, tá? Você não vai pensar. Você vai pagar e você vai gastar mais. Você vai gastar mais. E você vai gastar mais. E você não vai ter consciência de dinheiro. Não vai ter consciência de dinheiro, tá? Eu no um também acontece isso. Quando eu vejo, eu gastei tudo. Ó, esse mês eu tô com R$ 700 na minha conta. Vou ser bem sincero com vocês. Eu tô com R$ 700 na minha conta. Eu tenho que dar o aluguel e meu funcionário ainda para pagar que eu não paguei. E aí, Kelly? Pois é, Kelly. Gastou demais, né? Sim. Impulsiva. Fui impulsiva. Por quê? Porque eu sei que janeiro e fevereiro eu ganho menos. Então eu tenho que saber me controlar. Isso vem de consciência. Tem que ter consciência financeira. O app Finança vai trazer isso. Cara, eu tive uma consciência esse mês trabalhando com esse app, que eu tinha que lançar as coisas para mim conseguir ter entendimento da onde que vaza dinheiro. Eu gastei 3.000 a mais do que eu recebi, tá? Como isso, Kelly? Inconsciência financeira. Paga, 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 compra, compra. Não! De prosperidade tem que ter consciência, é por isso que esse app foi feito. E já que você puxou isso, Jana, encerrando, tá? Já vou explicar o final aqui para vocês. Encerrando, esse app preciso cobrar, tá? A minha intenção era que fosse um complemento como o mapa da alma. Eu já falei para vocês, eu pago o mapa da alma que vocês usam. Cada acesso que vocês fazem, eu pago, tá? Eu pago tokens, que é o que a gente chama na inteligência artificial. É em dólar. Eu pago tokens em dólar. Então, o que que eu gastei demais que eu extrapolei as minhas contas? Eu criei um app de finança. Não pensem que eu paguei barato. Eu paguei caro. Eu criei para vocês o mapa da alma. Não pensem que foi de graça. Foi de graça para vocês. Para mim, não foi. Eu paguei por isso. Cada acesso de vocês eu pago token. Foi por isso que eu falei, meus amores, se vocês estão usando o mapa da alma para calcular o mapa de outras pessoas, vocês estão sendo negligentes comigo, tá? Vocês estão sendo negligentes comigo. O mapa da alma é para ter um uso individual. Ah, eu quero calcular do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia. Pague por ele, R$ 297 para vocês. Pague para ele ser seu e você poder usar ilimitado, tá? Simples assim. Para você ter o teu token e daí lá vai ter o valor para você usar ilimitado. Pague por ele. Equilíbrio de troca. Lá no app Finança vocês vão ter uma consciência assim, ó, absurda. Tem que usar. Vai ser pago R$ 29,90 por mês, por quê? Porque vai ter o teu dado lá e eu preciso pagar um domínio, tá? Um domínio e subdomínio, o database que a gente fala, uma hospedagem diferenciada, que é no Reikal que eu precisei pagar, no Vercel que eu precisei pagar, que são hospedagens onde eu preciso ter isso pago por pessoa, tá? Por pessoa, tem que pagar por pessoa para que você tenha as suas contas protegidas, lançadinhas lá, tudo do teu jeitinho e você não perca mais, tá? Valor R$ 29,90. Eu tô cobrando de vocês R$ 4 a mais do que eu pago, tá? Eu pago 25, cobrando de vocês R$ 29,90. Então aí quem quiser, esse mês é gratuito, a partir do dia 10 de abril, vocês já vão receber no próprio aplicativo, vai vir, vai trancar o aplicativo de vocês. Só continua a se pagar. Não pagou, não tem problema, não usa mais, tá? Ele vai trancar automaticamente. Eu não vou ligar, não vai ter Christian ligando para vocês dizendo, se não pagou o app. Não, se não pagou, você não usa, tá? Vai ser assim. Tô ficando legal, né? Vocês viram que eu tô aprendendo? Eu tô aprendendo o equilíbrio entre dar e receber. E é isso, tá? Cristo no centro. Entenda, Cristo não veio abolir a lei. Não adianta a lei a lei do karma. Cristo não abole a lei do karma. Cristo não vai abolir os seus problemas.
Tanto que ele morreu na cruz para cumprir a missão da vida dele, o karma dele. Estão me entendendo? Cristo morreu na cruz, ele não conseguiu sair da promessa da vida dele. Ele morreu na cruz para provar para nós, só você que tem esse poder de resolver as suas questões. Ele não abole a lei, ele transcende a lei. Ele foi experiência viva. E aí o que ele fez? Ele transcendeu a morte. Ele ressuscitou. Ele transcende a lei. Ele transcendeu a morte, tá? E é isso que é o modelo referencial. Ou seja, Kelly, mas Cristo teve um destino cruel. Não. Lembram que ele morreu numa cruz e no terceiro dia ele ressuscitou? Para a honra e glória? Para mostrar que Deus existe e transcendeu até a morte. Lembram que ele ressuscitou Lázaro? Transcendeu a morte? Por isso, Cristo precisa estar no nosso centro como modelo referencial. Você não deve ter outro modelo a não ser ele. Experiências espirituais, todas que conectem ao centro, Cristo, tá? Extremamente importante. Eu demorei para entender essa chave. Eu demorei para entender essa chave, mas eu entendi. Graças a Deus. Então, Cristo não é religião, gente. É posicionamento de consciência, de vibração, de, de vida, tá bom? Eu vou mandar para vocês possível aprender a mudar comportamento para crescer. Possível. Como foi essa aula para você? Eu vou mandar agora para vocês o, o Senhor, o conteúdo dessa aula com as perguntas. Você vai lá no teu mapa, tá discriminadinho. Você vai lá no teu mapa, você vai achar, você vai ver teu karma, você vai anotar. Aí você vai lá no chat GPT, você vai fazer esta pergunta para o chat GPT, tá? Você vai fazer essa pergunta sobre a sua missão, você vai fazer essa pergunta. Tá lá explicadinho, esmiuçado para vocês, tá? Quem não fizer tem que apanhar mesmo, tá? Porque tá lá bonitinho. Beleza? Bora? Amei. Poderia ter mais 2 horas, é 1 hora e meia. Amores, gratidão. Compartilhem, compartilhem, compartilhem. Meninas, pelo amor de Deus, café com alma. Café com alma é R$ 39,90 para quem tá não permitindo se prosperar. Vocês têm que ter base de conhecimento. Eu volto a repetir. A inteligência é que vai mudar. Inteligência é conhecimento para poder ser aplicado. Se você não tiver inteligência, conhecimento, você não vai transcender, tá? Beijos. Amo vocês. Ah, por favor, tire uma foto, coloque lá no Instagram de vocês. Coloque uma frase, pelo amor de Deus. Me ajudem a divulgar. Me ajudem a divulgar esse trabalho, gente. Vocês têm que me ajudar. É obrigação de vocês compartilhar tudo isso. Como equilíbrio de troca, vocês recebem muito mais do que vocês pagam. Então, vão me ajudar, por favor? Muito obrigado. Coloca lá nos seus stories, chama as pessoas. Escreva lá, permitindo se prosperar é vida, libertação, sei lá o quê. Faz as pessoas virem. Deixa eu ver o que que a Alice pediu. Cheguei 8 e me arrependi de não ter vindo antes. Tudo bem, minha amiga, fazer o quê? Vai ficar gravado, tá? Mas ao vivo é bom demais. Beijos, 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 amo vocês, tá? Eu já tenho uma amiga que vai entrar no próximo. Isso aí, me ajudem, tá? A gente. Porque que acontece? Café com alma é um que eu vou de novo tentar, mas se não vier gente, aquilo lá é riquíssimo de conteúdo, mas se não tiver gente, eu vou ter que encerrar, entende? Por quê? Porque, gente, eu preciso ter retorno. É equilíbrio entre dar e receber. Tenho que fazer, tá bom? Beijos, amo vocês. Ah, já tenho uma amiga, ótimo, gratidão.